Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Aquarela da Arte Contemporânea de Marc Jiménez. Eu não sei se estou a dizer bem o nome dele. Este é o livro. Este livro começou por ser publicado em França em 2005. Esta edição em particular, que é da editora Orfeu Negro, é de 2021. A tradução é de José Alfaro e eu vou ler aqui rapidamente a nota biográfica de Marc Jiménez. Filósofo e germanista, é professor de Estética na Universidade de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, e dirige o Centre de Recherche en Esthétique. Especialista no pensamento estético de Theodor W. Adorno, o trabalho de investigação que desenvolve em filosofia alemã contemporânea representa uma parte importante da sua produção intelectual. É também tradutor, responsável pela Collection d'Esthétique nas edições Klingschiek, acho que disse isto mal, e colabora regularmente com revistas de arte. Entre os seus livros publicados destacam-se Art, isto é em francês, ai meu Deus, destacam-se Art et Technoscience, Bioart, Neuroesthétique, Qu'est-ce que l'esthétique e Aquarela da Arte Contemporânea. Pronto, eu lamento, isto está em francês e, enfim, eu faço o melhor que posso, mas realmente é difícil. Para mim, pronto. Agora passando para a outra badana, é um resumo do que é que trata este livro. Estava a ver se estava aqui na contracapa, mas não, portanto está aqui na outra badana. A Aquarela da Arte Contemporânea traz a lume o controverso tema da decadência da arte, identificando as várias tensões dos debates e polémicas que opõem defensores e detratores da criação artística contemporânea. As vanguardas do século XX parecem ter inviabilizado as convencionais categorias estéticas e o grande público reage a miúdo com alguma perplexidade e até aversão perante obras que não compreende. A questão que se levanta, reflete Marc Jiménez, já não é tanto a dos limites estabelecidos para a criação, mas a da inadequação dos conceitos tradicionais, arte, obra, artista, etc., a realidades que aparentemente já não lhes correspondem. Será possível voltar a definir critérios para a apreciação estética das obras contemporâneas? Pronto. Portanto, isto é aquilo a que o autor se propõe. Já agora, o livro vem aqui com um marcador muito jeitozinho, vou só pô-lo aqui de parte, senão ele vai passar a vida a cair, já sei como é que é. Depois há aqui só uma nota na página 10 que eu acho que é relevante, que é uma nota à edição. Por vezes, ao longo do livro, o autor utiliza referências temporais vinculadas ao momento presente, portanto, ao momento da escrita, da publicação, que foi em 2005. Às vezes escreve desde há 2 décadas, ou dos últimos 10 anos, etc. Importa recordar que a primeira edição francesa foi editada em 2005. Na tradução, apenas se atualizaram as cronologias dos artistas e autores, entretanto, desaparecidos. Pronto. Enfim, acho que vale a pena também fazer essa referência. Eu acho que é um bocadinho óbvio, mas às vezes quando estamos a ler no presente, não é? E podemos achar que é um presente próximo e este presente já tem mais de 15 anos, não é? Então, olhem, eu tenho aqui as coisas no meu computador, eu fiz aqui este livro, tenho aqui o computador, olha, até se vê, até dá jeito. Não é? Acho que não... Eu hoje decidi pôr a câmera um bocado mais longe, porque acho que ela costuma estar muito perto e eu, quando são estes vídeos assim, em que eu estou a conversar, no fundo, e estou a falar para a câmera, não vejo a necessidade de estar tão perto de mim, não é? E agora vê-se aqui o computador. Mas não tem mal, porque eu tenho aqui as notas todas para não me esquecer, eu tive que fazer uma preparação deste vídeo, senão ia ficar muito caótico. Então eu de vez em quando vou olhar para o computador. Só para não estranharem. Já sabem que o nível de produção aqui é minúsculo, ok? Então, primeiro vou-vos dizer como é que está dividido o livro. Portanto, eles têm aqui o índice, não é? Começamos por ter uma introdução que tem algumas partes, ou que está dividida por alguns capítulozinhos, na origem da crise, uma querela paradoxal, o fim da unidade das belas artes, portanto as artes plásticas, a crítica de arte num impasse, etc, etc. Depois temos a parte 1, e essa parte 1 também está dividida por vários capítulos, e depois cada capítulo está dividido por algumas partes. E eu acho isso útil, ok? Porque alguns destes conceitos que o autor apresenta são difíceis. Portanto, isto é um livro, no fundo, escrito por um investigador ou por um enfim, por um académico para o público em geral. Portanto, eu acho, ou pelo menos eu achei,
para mim, algumas ideias, alguns conceitos são um pouco difíceis de abarcar. A forma como o livro está dividido, com tantas partes pequenas e depois cada parte tem notas, etc., eu acho que ajuda bastante a ir digerindo estes conceitos e estas ideias. Portanto, dá tempo para isso. São partes relativamente pequenas, portanto, não se torna muito exaustivo e muito, talvez, aborrecido ou frustrante. Às vezes o pior até é ser frustrante. Ou seja, acho que é um livro que está realmente muito bem dividido e bem encadeado. E acho que também a forma gráfica que eles escolheram também ajuda. Portanto, graficamente o livro é bonito e é bastante confortável de ler. Enfim, então é isso. Depois temos a parte 1 que está dividida por capítulos e cada capítulo tem algumas partes. E temos até à parte 5, é a última parte, e são 15 capítulos. E depois é isso, cada capítulo está dividido. E temos as notas. Temos um epílogo, aliás, e depois temos as notas e a bibliografia selecionada. Pronto. As notas. Cada capítulo tem várias notas. Eu não vou dizer que lia todas as notas com imensa atenção, ok? Não o fiz. O que é que eu fazia? Eu vinha aqui ver, portanto, as notas são muito bem divididas, portanto, eles colocam na introdução, temos estas notas. Na parte 1, temos estas notas. Parte 1, desculpem, ponto 1, capítulo 1, capítulo 2, portanto, elas estão muito bem divididas, é muito fácil de encontrá-las. Eu dava uma olhadela, portanto, se as notas fossem todas de género neste livro e bidem, de género no mesmo livro, no mesmo artigo, eu ignorava um bocado. Quando eu percebia que havia notas um pouco mais extensas, eu vinha ler. Mas a questão das notas, eu acho que, é assim, eu não sou muito fã de notas, percebem? Porque parece que vai interrompendo a leitura, acho um bocado chato, sinceramente. Mas a verdade é que elas estão aqui para nos darem mais contexto, mais informação, portanto, para ajudar, no fundo, acho eu, a perceber melhor um determinado ponto que esse autor está a apresentar. Então, sim, interrompe, mas é com informação útil, pronto. Às vezes o que eu fazia quando estava com mais preguiça, pronto, vou ser sincera, era, se eu percebia o contexto, eu via que estava ali uma nota, mas se eu, estou a perceber o contexto, acho que estou a perceber onde é que ele quer chegar, passa à frente. Pronto. E se depois havia uma em que eu ficava ali, o que é que ele está a querer dizer com isto, não estou a perceber. Então aí ia à nota. Portanto, às vezes também fazia isso. Então é assim, é a minha técnica com as notas, porque realmente é uma coisa que eu só comecei a ler livros com notas, não assim há muito tempo. Eu não sou uma académica, enfim. Então, estes livros que eu leio por recriação, às vezes são complicados. A verdade é essa. E então este é o sistema que eu adoto. E as notas neste tipo de livros mais académicos, confesso que sempre embirrei um bocado com elas. O facto é esse. Mas eu acho que elas são úteis. Sinceramente, acho que são úteis. Pronto, eu acho que elas estão cá por algum motivo. Pronto. Há uma nota que é particularmente longa, que é uma nota do capítulo 10... É a nota 7 do capítulo 10, que são 11 páginas de uma nota. Ouçam, isto é quase outro livro que está aqui. É tão longa. Mas tudo bem. Assim, eu pensei, esta eu tenho de ler. Tenho mesmo de ler. E depois é uma letra um bocadinho mais pequena, pronto, com óculos. Até sem óculos eu consigo ver, porque eu tenho um estigmatismo, mas então consigo ler, por enquanto. Mas assim, ao perto consigo. Mas enfim, então... mas é a única, ok? É a única. Eu até estava dizendo, será que há outra nota desta? Mas é interessante. Ou seja, eu comecei a ler a nota, eu sei que não a consegui acabar no mesmo dia, então até pus um marcador na nota, pus um outro marcador, um outro papelito na nota, e depois continuei no dia seguinte, mas está interessante. Portanto, aquilo que ele relata, o que ele escreve nessa nota é interessante. Então, o autor vai falando sobre esta problemática da arte contemporânea e eu acho que ele, ao longo do livro, vai dando a sua opinião pessoal também, mas à medida que apresenta o ponto de vista de muitos outros investigadores, filósofos, críticos de arte, sociólogos, etc. Eu acho que é um livro que está bastante circunscrito à realidade francesa, mas ele não fala só de artistas e de, enfim... investigadores, escritores, filósofos, etc., franceses. Eu acho que ele aborda sobretudo, quando fala de outros fora de França, eu acho que ele fala sobretudo dos Estados Unidos. Sim, onde também houve assim um boom da arte contemporânea, portanto, e é um grande mercado, no fundo, porque ele fala também bastante do mercado. Portanto, ele circunscreve muito aquilo que é a realidade em França, de
Sabem, esta coisa da querela, nós estamos a falar mesmo de, imaginem, críticos de arte que têm opiniões muito dispares acerca do que deve ser a arte contemporânea, do que é a qualidade de um artista contemporâneo. Um acha que é isto, outro acha que é aquilo. Portanto, estamos a falar mesmo de debates acesos e de uma questão que eu às vezes estava a ler, ouçam, e eu sou da área das artes, pronto, eu tirei artes no liceu, sou designer de interiores, também sou artista plástica, cenógrafa, então é um bocado a minha área, não vou dizer que não. Mas eu às vezes percebo que eu não levo assim tão a sério. Eu estava a ler isto e a pensar, epá, bolas, calma, pessoal, calma. Mas eu admiro este pessoal que, não é, que estuda aí, ou seja, este autor, eu sinto que ele é um bocado, tem um certo afastamento, portanto não parece que seja uma coisa assim tão visceral para ele e tão, talvez até um pouco pessoal, não senti isso ao longo do livro, mas ele fala de outros investigadores e outros, é isso, filósofos, críticos de arte, etc., destas áreas que têm uma relação assim muito próxima e muito visceral com esta questão da arte contemporânea. O que é a arte? O que é a arte contemporânea? O que é o bom? O que é o mau? Etc. Então parece-me que o livro revolve muito em torno da problemática que é definir o que é a arte contemporânea, primeiro, tentar, enfim, encontrar os pontos em comum entre as várias obras artísticas contemporâneas. Da mesma forma, e foi assim que eu entendi, que tu sabes que o impressionismo tem determinadas características, o renascimento, o cubismo, o abstracionismo, o modernismo, etc. Portanto, da mesma forma que tu consegues identificar o que é que tornava esses movimentos isso, pronto, o que é que lhes dá esse nome, parece-me que este livro revolve em torno da problemática, lá está, estou-me a repetir, pronto, que é definir o que é a arte contemporânea, em concreto, e depois também definir o que é que torna uma obra boa ou má. Há sempre um pouco esta, enfim, eu diria até quase obsessão em criar uma hierarquia de qualidade que te diga que esta obra de arte é boa e esta obra de arte é má, de uma forma objetiva. Pessoalmente, eu acho que isso é impossível. Tudo é uma construção. E isto é uma construção também. O que é bom, o que é mau, tem muito a ver com o contexto cultural, com a cultura que tu vives. O que é bom no Ocidente, que provavelmente é muito diferente daquilo que é considerado bom no Oriente, mas enfim, neste mundo globalizado em que vivemos, se calhar já não é tanto assim, não sei. E depois é muito difícil dentro do ramo da arte contemporânea porque é muito variada, portanto há muitas formas. Artes plásticas é assim, é um mundo completamente vasto e é uma coisa que me agrada nesse mundo também, em termos dos materiais que tu podes usar, as técnicas que podes usar, a forma como podes apresentar, é assim, é um mundo. Não é? Pronto, mas parece-me que neste livro estes investigadores estão sempre a tentar compartimentar, tipo, como é que nós podemos definir isto, como é que nós podemos falar disto de uma forma que seja completamente objetiva. Há uma expressão que o autor usa muitas vezes, que é uma expressão que alguém disse, eu acho que foi muito no início do livro, eu já não me lembro, eu assinalei já para o final do livro. Lembrei para lá, esta expressão tem aparecido imenso, eu já devia ter anotado, pronto. Mas ela aparece muito no início do livro, foi alguém que disse que a arte contemporânea é tipo, seja lá o que for. É assim que eles traduzem, seja lá o que for, entre aspas. Tudo pode ser, mas de uma forma negativa, como sendo algo negativo. Pronto. E então é uma expressão que ele vai repetindo ao longo do livro e que eu acho que às vezes nós associamos à arte contemporânea. Isto da arte contemporânea é interessante porque ser contemporâneo é ser deste tempo. Só que ele está a falar da arte contemporânea muitas vezes dá... Então, isso é uma coisa que ele também discute aqui. Eu não cheguei a conclusão nenhuma. Eu, sinceramente, fiquei um bocadinho baralhada. E eu, quando isto mete os tempos e os não sei quê... Quer dizer, se não é um movimento que está ali circunscrito numa determinada época histórica, e foi assim que eu os estudei no liceu e na faculdade, mas a arte contemporânea parece-me que não está circunscrita. Começou ali por volta dos anos 60, 70, mas depois não há assim... Onde é que ela acabou, não é? Só que a palavra contemporâneo quer dizer deste tempo, não é? Então, isso também torna a coisa interessante. Agora vou partilhar convosco algumas das citações que eu anotei. Poucas, ok? Senão nunca mais saímos daqui, que eu anotei várias. Eu fiz uma coisa que às vezes faço,
que é, sabem, eu tenho muito prurido em riscar livros. Eu não gosto nada, mesmo quando os livros são meus. Aliás, só quando os livros são meus. Quando não são meus eu não lhes toco com lápis, com nada. É só com as mãos para ir folheando, mas de resto... Mas mesmo quando são meus, eu escrevo tipo, aproveito estas páginas que têm um nome que agora não lembro como é que é, ou não me lembro qual é, e escrevo assim a lápis. Às vezes vou escrevendo por aqui, logo no início, onde tenho espaço, e posso ir sublinhando e tal. Raramente tiro apontamentos. Às vezes só uma palavra que eu não sei o que é, o que quer dizer, ponho a lápis, se às vezes um dia reler ou qualquer coisa. Ou se mesmo enquanto estou a ler, voltar atrás, etc. Mas é tudo a lápis, eu tenho mesmo muito medo. Eu não sei, eu acho que tem a ver com a forma como eu fui educada. É de não de tratar o livro como um objeto. É esquisito, porque depois abro e quebro assim aqui a badana. E aí não tenho, durmo, tipo, adormeço com ele assim. Enfim, aí não tenho grandes pruridos, estão a ver? Mas marcar os cantos e escrever neles, assim, coisas que os marquem demasiado... Eu não sei de onde é que isso vem, mas há de ter a ver com... O que é que isso interessa? Isso não interessa nada. Vá, vamos avançar para as citações. Desculpem, eu, enfim, perco-me. Portanto, na introdução, logo, na página 32, eu sinalizei, este é o último parágrafo. É provável que a arte que agora se está a fazer suscite no futuro outras querelas. A questão da definição da arte e dos seus limites tornar-se-á seguramente recorrente, como aliás sempre o foi no passado. Mas o verdadeiro interesse dos debates futuros vai de certo depender da vontade que os diferentes atores do mundo da arte ocidental revelem para se oporem a que a criação artística se reduza a ser apenas o eco fiel do que a sociedade espera dela. Isto também é uma preocupação que o autor revela ao longo do livro, portanto, uma preocupação em que o artista esteja mais preocupado em agradar. No fundo, eu interpretei isto como uma certa dependência. Ele fala também sobre estas questões dos subsídios, ele fala da realidade francesa, de às vezes o governo ou o poder vigente escolher um determinado artista que ninguém percebe bem porque é que foi escolhido aquele artista, para fazer uma determinada obra pública que é para toda a gente ver, não é? Toda a gente usufruir, mas que depois parece não ter ligação com o sítio onde está feito, para, enfim, a cultura em que está inserida, ou que é incompreensível. Enfim, ele fala um pouco sobre isso, aqui e ali vai falando sobre esta questão. Nós cá em Portugal também temos subsídios que ajudem os artistas a criar. Agora, esta questão, eu acho que a arte é engraçado, porque a forma como eu vejo é que a arte é valorizada no sentido em que as pessoas gostam de usufruir. Portanto, eu aqui quando falo de arte é tudo, portanto, desde pintura, escultura, que tu vês na rua, se fores a um museu, mas uma exposição, artes performativas, ou seja, um espetáculo, seja de dança, seja teatro, seja música, um concerto, por exemplo, seja uma telenovela... Eu acho que as artes acabam por estar muito interligadas, não é? O teatro acaba por ser uma reunião de várias dessas artes. Portanto, tens o texto, tens a interpretação, tens a cenografia, portanto, tens aí mais a arte plástica também, que pode ser, isso depois depende muito dos cenários, se são mais esculturais, se são mais conceptuais, se são mais seja o que for, não é? Eu acho que é tudo um mundo, é muito difícil eu nem tenho essa capacidade de estar a abarcar tudo, não é? Mas aquilo que eu sinto é que às vezes as pessoas, portanto, quem não é artista quer usufruir porque dá cor às suas vidas, dá significado, dá emoção, dá beleza também, que é muito subjetivo. Eu vou gostar muito de um artista, mas se calhar o meu namorado não gosta nada desse artista e gosta de outro, ou de outra, portanto, perfeitamente normal. A arte, eu acho que em grande medida é um bocado subjetiva, não é? Eu acho muito interessante esta coisa de estar sempre a tentar descobrir uma fórmula objetiva de qualificar ou de dar de encontrar um padrão do que é belo, do que é bom, e eu acho que isso acho que é impossível. Eu acho mesmo que é impossível. Se calhar não é, mas há muitas tentativas de o fazer, mas acho que é muito difícil. Esta questão dos subsídios é porque é isso, há essa valorização, portanto toda a gente quer ter arte na sua vida, ou quase toda a gente, ou se não tivéssemos reparávamos logo, mas como temos não a questionamos muito.
Só que depois o artista em si não é muito valorizado. Portanto, as pessoas são muito resistentes em terem que pagar por terem coisas belas nas suas vidas também, ou por usufruírem de um determinado artista, seja em que qualidade for ou em que área for. Há um historial, eu não tenho capacidade para falar sobre isso. Eu teria de ler livros sobre porque é que a arte é tão, enfim, querida e importante, mas tão desvalorizada em termos materiais. Portanto, um artista viver da sua arte é muito difícil. Então, às vezes criam-se estes subsídios, portanto, estes concursos, não é? Que os artistas concorrem, nós fazemos isso constantemente, e para dizer, ok, este projeto é importante porque tem estas valências, porque oferece isto, aquilo e aquilo outro, comprometemos-nos a fazer isto, isto e isto, e precisamos de um valor X para nos pagar, para pagarmos à equipa, e para nos pagarmos a nós, pagarmos o material, etc, etc. E isso cria, portanto, é ótimo isso existir, não é? Mas cria também, por outro lado, uma dependência. E eu lembro-me que falei sobre isso com uma amiga há pouco tempo. Isso cria uma dependência desse poder, porque é alguém que detém esse poder de te financiar. E se tu dizes alguma coisa ou fazes alguma coisa que não se alinha com o que esse poder se alinha, por seu lado, podes-te tramar no fundo. Então há um pouco em futuros... É claro que, em teoria, todos estes processos de candidatura são idóneos e são sérios. E eu não estou a dizer que não são. Mas está lá sempre essa dependência. Eu acho. Pronto. Então, enfim, há sempre aqui é sempre uma faca de dois gumes, mas isso acho que também tudo nas nossas vidas tem um bocado o reverso da medalha, não é? Pronto, eu perdi-me aqui um bocado nesta questão da dependência, mas acho que disse o que eu queria dizer, e porque é um assunto que me interessa também, até seria interessante ler sobre isso, porque é a minha área, sabem? Mas às vezes quando nós estamos muito na nossa área não temos o distanciamento suficiente para perceber o que é que se passa e se calhar também um pouco porque é que se passa assim. E eu sinto isso, nós vamos, né, estamos na labuta, não é? Todos os dias e a fazer o que temos de fazer para sobreviver e para, não é? Para nos sustentarmos, etc. E não temos o afastamento suficiente para ter um sentido crítico do que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, porque é que tem de ser assim, porque é que não pode se calhar ser de outra forma, enfim. Então acho essa questão interessante. Eu ia falar também de uma questão que é mais de uma higienização da arte, que é mas eu não sei falar sobre isso. Eu não sei, eu pus aqui higienização, mas eu não sei porque é que eu pus, já não me lembro. Sabem, daquelas coisas, eu anoto porque na altura faz-me imenso sentido enquanto eu estou a ler, mas depois não ponho mais pormenores e dali a uns meses, quando voltar a ler, já não me lembro. Portanto, é uma coisa que eu tenho que fazer uma nota mental de Ana, tens que ser mais explícita, porque senão tu já te conheces, não é? Eu não me vou lembrar de tudo. Enfim, avançando, vamos avançar para a próxima citação. Já fiquei aqui muito tempo. Depois, já na parte 1 e aqui na página 45... Qual é então a relação entre Courbet e Duchamp? Então, para já, Courbet, e eu tive que ir confirmar isto, ok? Porque eu estudei no liceu e na faculdade, mas já não lembrava. Courbet, sabia que era um pintor francês. Então, Courbet foi um pintor francês do século XIX e ele impulsionou o estilo realista em França, que surgiu em contraponto ao estilo vigente, não é? Que era popular na altura, que era o estilo romântico, o romantismo. E que tinha umas regras bastante vinculadas. Portanto, ele surgiu com um movimento realista a querer romper com essas regras e com as convenções. Já Duchamp, ele viveu entre 1887 e 1968. Ele foi pintor, escultor, poeta francês, considerado o inventor dos ready-made e da arte conceptual. O autor vai falar sobre o Duchamp muitas vezes. Ele criou aquela peça icónica, a fonte, que é tipo um urinol virado ao contrário, e ele chamou aquilo a fonte. Pronto, e é uma peça artística de repente. E é muito interessante porque ele criou aquela peça com uma intenção e depois o que aconteceu foi algo completamente diferente. Eu
penso que ele não terá previsto, se bem que o autor ele deixa isso um bocado em aberto. Será que sim? Será que não? Enfim. Mas eu penso que esta relação que se estabelece entre o Courbet e o Duchamp tem a ver com o romper das convenções. Portanto, o romper com aquilo que se fazia e que se dizia que era o correto. Um escultor tem que fazer assim, uma obra de arte para ser boa tem que ser assado. E eu acho que estes artistas revoltaram-se de certa forma com isso e decidiram não, eu não acho, eu acho outra coisa qualquer. Acho que será essa um bocado a relação. Mas ele depois diz, ele continua, portanto, ele começa, porque eu agora perdi-me, não é, a dizer quem é o Courbet e quem é o Duchamp, para quem não soubesse. Qual é então a relação, ou já não se lembrasse, pronto, enfim, não quero ofender ninguém. Vai. Qual é então a relação entre Courbet e Duchamp? Porquê o paralelo entre estes dois artistas e o pintor nato, Piero Manzoni, Michel Journiac, Pierre Pinoncelli, Philippe Meste e Gunther von Hagens? Fora o exibicionismo a que estes nos convidam e os lugares surpreendentes e por vezes pouco recomendáveis para onde nos levam, e aos quais haveremos aliás de voltar, essa proximidade não é casual. Antes de Courbet, uma pintura era apreciada e julgada segundo a sua conformidade às normas e às convenções em vigor. Os critérios estéticos eram indissociáveis das regras sociais, morais, até religiosas, constituindo uma espécie de pacto sagrado entre o artista e o público. Um mundo da arte da época. E eu acho que isto mostra como é que esta questão da arte e o que é visto como uma arte que tem valor, não é? Como é que isto vai mudando, não é? Ao longo, e foi mudando ao longo dos séculos, enfim, milénios, e continua a acontecer agora. Quando ele diz aqui lugares surpreendentes e por vezes pouco recomendáveis para onde nos levam estes artistas que ele refere, ele fala aqui várias vezes no livro de alguns artistas considerados artistas contemporâneos que fazem coisas que eu fico um bocado indisposta. Portanto, coisas que, ouçam, que metem, sei lá, cadáveres de pessoas, são coisas que me deixam extremamente desconfortável, ok? Pessoalmente, eu acho que tudo pode ser, como é que se diz? Expressão artística. Portanto, para mim, a expressão artística é quase como se fosse uma nova linguagem, uma nova forma de comunicar. E se não comunica bem comigo, não faz mal. Comunica bem com outra pessoa. Eu não me chateio muito com isso. Ou seja, ver uma obra de arte com a qual eu não me identifico e que não me diz nada, sim, deixa-me um bocado aborrecida, mas se eu acho que não devia existir. Não acho, porque é isso. Não comunica comigo, mas não faz mal, pode comunicar com outro qualquer. Agora, quando as coisas começam a meter... Há depois, às vezes quando começam a meter um lado um pouco mais ético, e por exemplo esta coisa de usar cadáveres de pessoas, e depois acho que não é muito claro onde é que o artista vai buscar estes cadáveres, eu não me lembro qual destes é que é, e eu tive medo de ir pesquisar, eu nem fui pesquisar na internet, assim, eu nem quero ver imagens disto. Então, só essa dúvida depois também que existe em torno disso, eu questiono-me, mas o que é isto? O que é que nós estamos a ver aqui? Porquê que eu nem consigo, é que eu nem consigo, estão a perceber? Eu nem consigo. Parece-me um desrespeito, parece-me desumano. Parece-me uma coisa assim, já do reino do terror, e porque fazer obras, portanto, hiperrealistas, e há um movimento hiperrealista, não é? Sim, acho que é hiperrealista que se diz. Ou é ultra, não, acho que é hiper. Que são esculturas com pessoas portanto, com a estatura real e muito, muito realista. Eu lembro-me de ver uma peça, na altura era o Museu Berardo, que nem era no CCB, era noutro sítio, era noutra casa, e lembro-me de ir lá com os meus pais e com a minha irmã e com a minha avó, e a dada altura, numa das salas, estava uma escultura de um casal, não sei se já contei isto aqui, que era um casal nu, um casal heterossexual, um homem e uma mulher, nus, deitados, não estavam a fazer nada. Eu acho que não, acho que eles estavam só deitados, por acaso acho que não estavam assim a fazer mais nada, ok? E lembro-me da minha avó olhar para ali, para aquilo assim completamente escandalizada, e eu sei que aquilo era esquisito, mas achei curioso, mas também pensei porquê, porque qual é o interesse disto? Qual é o interesse de reproduzir exatamente o que se vê da forma que se vê, quase como se lá está, como se pudessem só estar aqui um casal deitado. Quer dizer, qual é o interesse? Não sei. Mas eu acho que este suscitar destas questões, isso também é interessante.
pode ser uma base para a discussão e para o pensamento e para o debate, etc, etc. Portanto, agora, voltando um bocadinho a esta coisa assim aberrante, para mim aberrante, e outros exemplos que ele dá horríveis, de alguém que simula, como é? Que reproduziu o sistema digestivo, mas aí reproduziu mesmo com as máquinas ou qualquer coisa, já não me lembro o que era mostrar o percurso que eu não percebo bem, e sendo isso uma obra artística, portanto, o percurso que a comida faz, desde a altura em que é digerido até quando é expelido. E eu penso assim, ok, eu acho que isto numa universidade médica, ou para quem está a estudar estas coisas, até pode ser um bom, como é que se diz? Um bom auxiliar educativo. Não digo não. Mas como obra artística, acho esquisito. Pronto, mas se calhar é isso. Eu acho que lá está, a arte conceptual vive muito do conceito. Pronto, então qual é o conceito? Qual é a ideia por trás disso? Portanto, a arte conceptual nunca é só aquilo que tu estás a ver. Nunca é só esta peça. É sempre porque é que o artista fez esta peça. Que materiais é que foram usados? Porquê estes materiais e não outros? O que é que está por trás? Qual é o percurso deste artista até ter chegado aqui? Enfim, há todo um historial e pronto, eu percebo que nem toda a gente está para ter esse trabalho de ler e tentar perceber qual é o percurso. Às vezes, por outro lado, e também já me aconteceu, ir a uma exposição de arte conceptual e leio a folha de descrição daquilo que estou a ver, que eu não percebo o que é que eu estou a ver, leio a folha e ainda fico mais baralhada, porque está escrito com uma linguagem que eu não consigo perceber, está super complicado. Então, há de tudo, mas eu também acho piada a essa diversidade. Não digo que não. Continuando, vá avançando. Então, depois eu assinalei aqui a tal intenção do Duchamp, portanto aqui já na página 46, logo a seguir, em que o autor escreve: a ação do artista, portanto do Duchamp, é tanto mais radical quanto não tem outra intenção particular senão a de, segundo os seus próprios termos, se ver livre dos seus pensamentos e da aparência da obra de arte. O ready-made, pura e simples fantasia, como um capricho de artista que quer, entre aspas, acabar com a vontade de criar obras de arte, fecha aspas, é feito na indiferença. Duchamp clarifica, abre aspas outra vez, indiferença em relação ao gosto. Nem gosto no sentido da representação fotográfica, nem gosto no sentido da matéria bem feita. Fecha aspas. O paradoxo da fonte, desse mijadouro, escolhido também ele na indiferença, pelo menos fazendo fé no autor, eu acho piada que o autor, o Marco Jiménez, vá sempre dizendo, bom, se formos acreditar naquilo que ele diz, não é? É ter passado a fazer parte do campo da arte quando pretendia precisamente de lá sair. E o Duchamp é muitas vezes referido como o impulsionador, o criador deste tipo de arte. Portanto, ele é visto quase por muitos como um mestre, mas também por outros como alguém que destruiu completamente o que devia ser a arte. E a forma como o artista cria também. Eu depois assinalei aqui, já na parte 2, na página 104, as fronteiras tradicionais entre as artes são alegremente transgredidas, ultrapassando-se em muito os preceitos da haute pictura poesis e os meios tecnológicos, fotografia, cinema, vídeo, aparecem cada vez mais associados aos meios de expressão clássicos. Aqui, esta expressão haute pictura poesis, eu fui aqui pesquisar na internet, terá sido escrito por Horácio, ou foi escrito por Horácio na sua arte poética, isto é cerca de 20 a.C., e significa como a pintura é a poesia. Portanto, ultrapassando como a pintura é a poesia, portanto, vão-se integrando estes meios tecnológicos. Eu apontei esta citação como sendo algo de positivo, portanto, pessoalmente eu gosto desta interseção entre as artes, portanto, aqui integrando, técnicas que são muito modernas, muito de agora, e eu gosto que se faça isso. Nós vivemos numa era, eu acho que, assim, muito rapidamente surgem avanços tecnológicos. Agora, o mais falado será da inteligência artificial, com o Midjourney, que acho que é não sei se se chama aplicação, que faz as imagens, portanto, geradas artificialmente. O ChatGPT, que cria texto também. E eu tenho
pensamentos contraditórios acerca disso. Portanto, se por um lado eu acho que é positivo a tecnologia evoluir, eu acho que é bom para nós, para melhorar as nossas condições de vida, e até porque mesmo em termos de diagnósticos médicos e outras coisas, acho que tem um potencial muito, muito grande, acho que até já tem sido usado. Depois, noutros campos, torna-se um pouco perigoso. O Midjourney, eu conheço pessoas à minha volta que já usaram para fazerem imagens para cartazes, para fazerem imagens de apresentação de espetáculos, por exemplo. E isso preocupa-me um pouco, porque é um valor que está a ser retirado de artistas, não é? Não se está... Pões umas coisas na internet, portanto escreves aquilo que tu pretendes e ele gera-te uma imagem que tu depois podes aprimorar ou não. É muito diferente de falar com outro profissional que faz isso e pedir-lhe uma ilustração. E é muito mais barato, não é? Obviamente, é gratuito. E não dá para competir com isso. É impossível competir com isso. Então, essa parte preocupa-me. Eu acho que a arte, se calhar, vai ter que evoluir de outra forma. Eu acho que... porque algumas destas imagens que eu vejo, que estas pessoas à minha volta vão fazendo, são realmente muito bonitas. Okay? E se alguém me dissesse, foi um artista que pintou isto e que fez isto, eu ficava, uau, que espetáculo, e acreditava. Então isso preocupa-me um pouco. Então há um lado meu que fica entusiasmado com isso, de ser possível fazer e ser tão democrático, percebem? Mas por outro lado, nós temos todo uma forma como se têm feito as coisas até agora, que apesar de tudo também tem evoluído, e o autor fala disso neste livro, não fala da inteligência artificial, isto é muito anterior a isto, ao Midjourney, não é? Que é uma coisa muito, muito recente. Mas ele fala sobre isso também, de todas essas evoluções que foram acontecendo, mas agora estamos a falar de, pelo menos no ramo da pintura e da ilustração, estamos a falar de facto de retirar o pão da boca destes artistas. Então eu não sei como ultrapassar isso, não sei mesmo. E não sei se é uma preocupação muito grande dos grandes, enfim, que vão um bocado mexendo os cordelinhos e as varetas deste mundo. Não sei. Eu sei que o Luís gozou comigo no outro dia porque surgiu também uma aplicação que faz projetos de interiores. Tu colocas a planta e depois ele faz e dizes quero neste estilo, ou quero naquele estilo, quero no estilo moderno, quero no estilo, sei lá, está-me a faltar clássico, não interessa. E eu fiquei um bocado assustada quando ele me disse isso. Mas pensei, olha, é o que é, não é? Uma pessoa, nós vamos nos adaptando. Eu, por acaso, até tenho tido alguns projetos. Eu acho que o toque humano e tu poderes falar com a pessoa e discutir com a pessoa, eu gosto mais disto, eu gosto mais daquilo, eu ir à casa da pessoa, vejo mais ou menos do que é que ela gosta, tenho uma sensação de como é que a pessoa, quer dizer, há toda uma comunicação que não é verbal e que não é escrita, porque nestas aplicações tu tens que escrever o que tu queres, não é? Quando tu vais ter com uma pessoa e vais a um espaço, no meu caso, o design de interiores, em que eu vou ter com a pessoa à casa da pessoa, fico com uma noção de como é que é a casa da pessoa. Ao conversar com ela também, há um texto, mas há um subtexto, não é? Há uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal. Há tudo isso que eu estou a absorver e há uma sensibilidade que é minha, não é? Pronto, que é só minha, não é? Da mesma forma que vocês, cada um de vocês tem a sua sensibilidade muito própria, não é? Que não é transposta, ou que não dá para transpor nestas aplicações. Então, eu não acho que elas sejam más, eu não acho que elas, na sua base, sejam uma coisa má. Não consigo achar, acho que tem um potencial que pode ser bem aproveitado, pode ser positivo. Às vezes o que me assusta é que, como nós vivemos num mundo que é capitalista, etc., que isso possa ser mesmo muito mal usado e que prejudique, de facto, as pessoas que vivem disto. Pronto. Neste caso aqui, eu comecei a falar desta questão da inteligência artificial, etc., eu acho que era super interessante os artistas integrarem nas suas obras também. Mas claro, nas suas obras que são pagas e ser uma parte. Ou são da mesma forma, isto é tipo colagens. Da mesma forma que um artista faz uma exposição e interage sobre aquele vídeo ou sobre aquela peça ou cria de raiz e depois faz uma intervenção sobre, sei lá, porque
pode parecer um bocado chinês, mas no fundo as possibilidades são imensas. Portanto, eu acho que de certeza que há uma possibilidade de integrar... Ai, o meu gato. Estava a ver se ele estava a vomitar, mas não. Desculpem, foi o barulho que ele começou a fazer. Portanto, eu acho que deve haver uma forma, enfim, de integrar um pouco de uma forma que seja positiva. Não sei. Se calhar estou a ser um bocadinho ingênua e otimista demais, mas eu acho que estas ferramentas existirem por si, eu não acho que seja negativo. É sempre o uso que nós fazemos dessas ferramentas, não é? Como é que as integramos na nossa vida do dia a dia. Então, enfim, do dia a dia e da vida profissional. Pronto. Mas eu até coloquei aqui a citação como uma coisa positiva, portanto, uma interseção de vários tipos de arte e com as tecnologias que existem, etc., como algo positivo e que me agrada. Pronto. Depois, na parte 3, eu assinalei, este ainda é longo, parte 3, da página 129 a 131, este ainda é um bocadinho longo, mas eu assinalei isto tudo, eu vou ler, desculpem lá. Isto é uma tentativa do autor definir o que é o artista contemporâneo. Pronto, o autor depois refere mais à frente que isto não é uma lista exaustiva, pronto, mas eu acho que já diz muita coisa e acho interessante, lá está, ler tudo. Pronto, desculpem lá, vai ser um bocadinho. Como já referimos, qualificar-se-á de contemporânea uma tendência ou uma obra que não pertence a nenhum dos movimentos ou correntes devidamente repertoriados na história da arte moderna. As obras anteriores aos anos 60 têm muito raramente lugar nos espaços consagrados à arte contemporânea. A renovação, a apropriação, a hibridação, a mestiçagem dos materiais, das formas, dos estilos e dos processos, livremente utilizados sem problemas de hierarquização, desempenham um papel essencial nesta contemporaneidade. Poder-se-ia igualmente mencionar a procura da novidade, do imprevisto, do inédito, do incongruente. A intenção de provocar, de chocar, de transgredir, herdada dos movimentos vanguardistas, perdura por vezes, exacerba-se até, correndo seguramente o risco de cansar o público com ações sistemáticas e repetitivas. O reconhecimento internacional é indispensável. Um artista local ou regional, por talentoso que seja, raramente é qualificado de artista contemporâneo. Este reconhecimento é condição para a mínima notoriedade no mundo da arte e dos circuitos oficiais, institucionalizados, e tem por corolário assegurar ao artista uma posição privilegiada no mercado da arte e fazê-lo beneficiar de uma cotação, de preferência em alta, atiçando o desejo de aquisição por parte das instituições, dos museus e das galerias. A arte contemporânea integra-se na vida cotidiana, insere-se no meio ambiente, contribui para a transformação do espaço público. Pressupõe a adoção de atitudes, de posturas artísticas, em que os conceitos, as palavras, os discursos têm um lugar importante, sobretudo quando há pouco ou não há nada para ver, para sentir ou para tocar. Polivalente, o artista é capaz de usar, simultânea ou sucessivamente, diferentes processos, em suportes e com materiais variados. Nota-se uma forte individualização das práticas, a recusa de pertença a movimentos, tendências, correntes ou grupos e uma flexibilidade dos modos de apresentação em lugares diferenciados, institucionais ou não. Museus, galerias, exposições temporárias, ruas, espaços ilegalmente ocupados, em suma, em qualquer lado, incluindo em lugares invisíveis. E ele dá aqui o exemplo de Johann Gurks e Christian Boltanski, por exemplo. Por fim, frequentemente, a arte contemporânea não se limita em exibir. Apela ao público, à sua capacidade de julgar, de apreciar, de contemplar, de meditar ou de se aborrecer. Os seus enunciados e as suas propostas são em si mesmos atos, e estes operam de maneira performativa. Esta arte-ação faz mais do que mostrar. Age e solicita a participação ativa dos espectadores, atores, que contribuem para a elaboração da obra. Eu gostei muito desta descrição, eu acho que realmente é muito exaustiva, apesar de ele dizer que não, pronto, não é exaustiva, não está aqui tudo. Mas eu acho que é muito clara, é muito concreta, é objetiva e é um pouco fria. Portanto, quando ele fala aqui de um artista que é local ou regional pode ser muito talentoso, mas se não for reconhecido internacionalmente,
não vai ser considerado um artista contemporâneo. Pronto, então, esse lado um pouco do mercado também, ele fala disso aqui. E depois desta relação do público com a obra, ele vai falando da relação do público com a obra também. Eu que sou público também, não é? Dessas obras, acho isso interessante, e analisar essas relações, acho isso muito interessante também. E às vezes como o público ou reage de forma violenta, ou não reage, não é? Ou é completamente indiferente, ou reage de forma positiva. E ele vai falando sobre essas questões também ao longo do livro, e eu acho que dá aquela sensação que a arte contemporânea, de uma maneira geral, não é muito bem entendida. E eu acho que depende imenso, eu acho que depende muito do artista ou da artista, não é? E do que a artista quer comunicar e o que é que quer que seja explicado e o que é que não quer que seja, se quer que seja apenas sentido e usufruído sem ser tão cerebral e tão intelectual. Eu também acho essas discussões interessantes. Eu acho que não existe uma fórmula para tudo. Nós temos muito esta tendência, e eu acho que é para nos simplificar a vida, deixa-me só ajeitar-me aqui um bocadinho, de tentarmos encontrar essas fórmulas e essa forma de compartimentar. Eu acho que isso não é por mal, eu acho que é mesmo porque torna a nossa vida um pouco mais fácil. Mas acho que há coisas que é muito difícil compartimentar, e eu acho que o mundo da arte e o tipo de manifestações artísticas e de expressões artísticas, acho que é muito difícil. Enfim, e depois eu assinalei aqui na página 273, portanto aqui já estamos nas notas, estamos naquela tal nota de que eu vos falei, aquela nota longuíssima, que é a nota 7 da parte 10, não é? Ou do capítulo 10, não. Sim, capítulo 10, é mais isso. Porque estamos na parte 3, não é? E então, eu assinalei aqui este parágrafozito, esta frase. As clivagens culturais tendem a desaparecer. As fronteiras entre a arte maior e a arte menor esbatem-se. A fratura entre a cultura elitista e a cultura do pobre resolve-se lenta, mas seguramente. Em última instância, segundo o autor, portanto, ele aqui está a falar de um outro autor que ele está a citar. Aquela expressão, seja lá o que for, que eu falei no início, ele repete-a aqui, em francês é n'importe quoi. Não importa o que é que se faz, que é uma expressão que é dita como uma crítica negativa, não é? Ao tipo de arte contemporânea que muitas vezes faz, que é tipo, faz qualquer porcaria e a arte contemporânea está feita. Pronto. Mas enfim, desculpem, estava aqui a dizer. Em última instância, segundo o autor, o reino do seja lá o que for, se de facto constitui uma prova da morte da arte, representa também uma oportunidade para a democracia cultural. E depois abre aqui aspas. É verdade, há de tudo por todo lado, e é o reino do seja lá o que for. Mas tenho o direito de escolher o que me agrada. Tenho o direito e o dever de fazer juízos de valor e de dizer que isto é mau e que aquilo, em contrapartida, é bom. É essa liberdade que me agrada muito no mundo da arte. Então, às vezes, quando se começa a discutir estas questões do que é bom, o que não é bom, quais são os parâmetros, etc., eu começo a ficar um bocadinho aborrecida, porque acho que, enfim... Sabem, também eu depois fico a pensar, ok, tudo bem, mas imagina, faz um concurso, não é? E há um concurso, lá está, para uma instalação de arte pública, uma coisa assim. Como é que tu avalias isso? Como é que o júri decide o que é bom, o que é mau, não é? Tem que existir critérios. Só que eu acho que esses critérios vão ser sempre um pouco subjetivos. O que eu acho que não é subjetivo é o percurso da artista ou do artista em questão, não é? Isso não é subjetivo. E se está bem fundamentado, etc., há um lado estético, só que esse lado estético é sempre um bocado subjetivo. Eu acho que há culturalmente coisas de que nós naturalmente gostamos mais, de uma maneira geral. Sei lá, eu gosto mais de uma sala luminosa e com plantas e tal. Se calhar é mais raro uma pessoa dizer não, eu gosto de uma sala em que está tudo pintado de preto e está tudo escuro e é aí que eu gosto de estar e sinto-me confortável. Que eu acho perfeitamente legítimo. Acho que é mais difícil encontrar isso, não é? Portanto, eu acho que existe um sentido de estética que é geral.
Há ali 2 livros que eu tenho do Humberto Eco que eu ainda não li, gostava muito de ler, só que ainda não consegui arranjar disponibilidade para isso, que é a história do belo e a história do belo, não é? E a história do feio. São 2 livros e cada um trata disso e de como o belo e o feio se foram alterando ao longo dos séculos. E eu não sei, depois por outro lado, se ele só está a analisar a realidade ocidental, porque depois isso também altera-se muito se fores para o continente africano, continente asiático, quer dizer, não é? Depois altera-se. Então, também não sei se ele só está a fazer essa avaliação dentro do Ocidente. Ele era italiano, portanto, suponho que se foque mais no Ocidente, mas também não faço ideia, não é? Enfim, agora perdi-me aqui um pouco, mas isto tudo para dizer que os parâmetros e os padrões do que é belo vão mudando. Não é? Mas apesar de tudo, acho esta visão otimista, que é da democratização da arte. Qualquer pessoa pode criar, qualquer pessoa pode. E eu como público posso decidir do que é que eu gosto, o que é que me toca, o que é que me fala, o que é que comunica comigo, não é? Mas nós temos esta tendência depois para criar aquelas superstars, aquele artista que é super conhecido e é, não é? Ou aquela artista. Mas depois eu acho que isso também, em si, não tem nada de injusto. Eu acho que muitas vezes há um corpo de trabalho que levou aquela pessoa a ter aquele estatuto. Também. Há um corpo de trabalho por trás, há oportunidades que lhe foram dadas também para crescer e etc, etc. E continua a não ser unânime. Por exemplo, uma artista que nós temos cá em Portugal que é muito conhecida e é internacional também, que é a Joana Vasconcelos, não é... como é que se diz? Unânime. Unânime não é... Quer dizer, é e não é a palavra que eu queria dizer. Mas quer dizer, nem toda a gente gosta do que ela faz. Mas no fundo é isto. Pronto. E eu ouço às vezes muitas críticas mesmo dentro do meio em que eu me movo, que é um meio mais artístico. Eu pessoalmente, eu gosto do que ela faz. Acho piada. Assim, algumas coisas eu acho que são um pouco repetitivas. É de género, pronto, já sabemos que usas a renda ou o crochê ou sei lá. Não sei. Algumas coisas, eu sei que houve uma altura que eu achava que aquilo era um bocado repetitivo já. Mas depois há outras peças que acho muito interessantes. Mas acho que ela tem sido consistente no trabalho que tem feito e tem uma personalidade ou uma identidade, melhor dizendo, já muito, muito forte. Então isso também ajuda. Não é? Não estar sempre a fazer coisas muito diferentes umas das outras ajuda a pessoa a crescer. Eu contra mim falo, porque eu sou o oposto. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Não gosto de estar presa a uma forma de fazer as coisas e a um estilo e a uma técnica. Não estou a dizer que ela está, não é? Pronto, mas eu movo-me depois até por áreas diferentes, quer dizer, não faço só design de interiores, não faço só, sei lá, exposições, não faço só produção, não faço só outras coisas, eu faço muita coisa diferente. Anyway, avançando, não é? Portanto, e depois vamos aqui passar para a ideia do artista que se submete, e eu coloquei aqui na página 284, continuamos na mesma parte, que é a parte 3, mas isto é uma nota, isto também é uma nota do ponto 11, exatamente, é a nota 10. Brian O'Doherty, White Cube, The Ideology of the Gallery Space, portanto, o livro, desculpem, é o livro White Cube, The Ideology of the Gallery Space, escrito por Brian O'Doherty, São Francisco, University of California Press, 1986, pintor e crítico de arte de origem irlandesa, instalado em Nova York, é autor de várias obras sobre a pintura americana do pós-guerra. Os seus artigos, reunidos sob o título Inside the White Cube, denunciam frequentemente a ideologia dos espaços de exposição, galerias e museus à qual os artistas têm de se submeter. Pronto. E é isso, eu acho que ele falou sobre isto. Eu lembrei-me de um rapaz que eu conhecia há muitos anos que estava a trabalhar para uma galeria. Isto já foi há tanto tempo. Eu tinha começado a namorar com o Luís há pouco tempo, portanto foi para aí há uns 12 anos. E eu lembro-me dele comentar que estava um bocado... assim, era uma ótima oportunidade de estar afeto a uma galeria, poder trabalhar no ateliê da galeria e poder expor nessa galeria. Ter um espaço
enfim, bem considerado para expor o seu trabalho, isso é ótimo, mas que ao mesmo tempo não podia fazer exatamente aquilo que ele queria. Portanto, que tinha que adaptar a sua estética àquilo que a galeria também pretendia. Portanto, e sentir que se estavam a meter demasiado numa coisa que é, por todos os efeitos, a sua expressão artística. Estão a perceber? É quase como dizer a um escritor para, pá, não escrevas tanto assim, olha, põe mais, sei lá, num escritor de fantasia, põe mais gnomos. Olha, não, esta parte em que acontece isto, não gosto, faz antes assado. Estão a perceber? É assim, meter-se muito nessa liberdade, mas depois, por outro lado, é uma oportunidade para expor e tal, enfim. Então, é uma pessoa estar sempre a pesar o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena. Pronto. Eu não li este livro, portanto, eu não sei que outras coisas é que este Brian O'Doherty diz acerca desta questão, mas sei que sim, que isto é uma realidade. Quando há um mercado e quando há, enfim, esta tal relação de dependência em que tu, para sobreviveres e para poderes viver da tua arte, tens que te submeter até certo ponto, eu acho que depois aí, enfim, perde-se um bocado aquilo que se pretende retirar da arte, aquilo que a arte nos pretende transmitir. Acho que fica, se está dependente de qualquer poder vigente, perde um bocado o seu valor. Não é? E já não vai comunicar da mesma forma e já não é uma comunicação honesta. Portanto, o artista já não vai comunicar connosco de forma honesta. Então, acho que também é uma questão interessante, mas que também ela liga-se muito com aquilo que eu já falei logo no início. Portanto, já me estou aqui a repetir um pouco. Depois, aqui estou a chegar ao fim, ok? Não se preocupem, isto está longo. Agora, na parte 4, página 208, o que é que eu assinalei? Disse, concordo com este comentário do autor. Então, deixa ver. Então, se os nossos juízos relativos a obras atuais se tornaram frágeis, vagos ou por vezes ausentes, mais um motivo para não se delegar nas instituições, no mundo da arte, nos peritos e nos críticos especializados, a missão de impor a sua escolha e de decretar lá do alto a qualidade ou a mediocridade de uma obra. Eu acho que isto fala aqui também de nos dar um pouco esse poder também, de avaliar por nós mesmos o que é que achamos de uma determinada obra, em vez de estarmos também nós dependentes do que são as opiniões dos tais autos, que são pessoas, enfim, como outras quaisquer. Quer dizer, são especialistas no que fazem, mas é sempre um exercício um pouco subjetivo. E mais um motivo, sobretudo, para nos persuadirmos de que a avaliação de uma obra não depende de um único juízo. Depende da convergência ou da divergência dos veredictos argumentados, ou seja, da acumulação dos argumentos apresentados no decurso do debate crítico, que ao longo do tempo faz a reputação de um artista e a fama de uma obra. Portanto, eu acho que isto fala, lá está, do percurso que o artista também tem ao longo do tempo e que nós não podemos ficar tão presos só numa obra que é apresentada desse artista. Eu não sei se é isto que ele quer dizer, sabem? Eu apontei isto, mas concordo, sim, sobretudo concordo em não estar dependente de que, como um crítico de arte ou lá uma instituição diz isto é que é bom, e eu vou dizer, então isto é que é bom. Não, eu tenho a minha capacidade crítica para perceber se é ou não. Agora, eu lembro-me, porque eu tenho este hábito desde muito pequena, os meus pais levavam-nos a mim e à minha irmã a museus. E eu lembro-me que eles nos diziam, muitas vezes quando via alguma coisa e que achava esquisito ou assim, de dizerem, mas o contexto é importante. O contexto em que foi feita esta obra. E lembro-me quando fomos lá a essa tal exposição no Museu Berardo da altura, há uma data de anos, antes de ele estar no CCB, da minha mãe dizer à minha avó, mãe, mas isto tem um contexto. Sabe que na altura em que isto fez, não é? E eles explicam, e nos museus costuma haver um contexto, o contexto em que foi feita a obra, porque ele é importante. Não é? Nós estamos a ver as coisas com 20, 30, 40, 50, 100 e tal anos de atraso, 100 e tal anos depois, precisamos de alguma contextualização. E isso é engraçado, é como tomar à face algo que uma pessoa diz sem contexto, como se não houvesse contexto nenhum. Eu acho que nós temos tendência para fazer isso, para reagir às vezes assim um bocado impulsivamente, não é? E o contexto é importante, o contexto é tudo, não é? Enfim, então não sei se é disso que ele está a falar, mas eu acho que sim. Pronto, e desenvolvermos esse sentido de crítica é importante. E eu ter ido a tantos museus quando era mais nova, com a minha irmã, e nós vermos estas obras, sabem, não é tanto naquele sentido de
vão ser artistas. Eu acho que já disse isto outras vezes também aqui no canal. Não é tanto naquele sentido de, eu quero que os meus filhos sejam artistas, ou eu quero que estas pessoas que eu levo, as minhas sobrinhas, os meus aqui, sejam artistas. Não. É mostrar que existem várias formas da pessoa se expressar, como no teatro e na música, etc. Existem várias formas de tu expressares as tuas emoções e são mesmo muito variadas. E podem ser mais realistas, mais contemporâneas, mais conceptuais, mais tradicionais, não é? Portanto, é mais mostrar que existe todo esse mundo que é muito rico e é muito, muito variado. E eu acho que isso é positivo. Mostrar a diferença e como a diferença também é positiva. E que não significa que uma coisa seja melhor do que outra. É claro que vai sempre existir um gosto pessoal, não é? Que todos nós temos e que vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Mas tu teres essa noção das possibilidades, isso eu acho espetacular. E isso é algo que eu depois extrapolo para lá da arte. Ou seja, os meus pais mostrarem que isso é possível na arte, eu acho que me deu a mim e à minha irmã a indicação que noutras áreas da nossa vida também há mais possibilidades de soluções. Portanto, eu acho que isso extrapola-se. Nós não temos as coisas compartimentadas no nosso cérebro, não é? Elas intercomunicam-se. Eu acho. Como nas nossas vidas, não é? Não há Ana que é só assim no trabalho e Ana que é só assim em casa. As coisas comunicam umas com as outras. Enfim. Pronto, é assim um bocado aquilo em que eu acredito. Então, e para terminar, na parte 5, finalmente, não é que isto nunca mais acaba, na parte 5, eu assinalei, parte 5, páginas 254, eu assinalei aqui algumas frases soltas, portanto eu não vou ler, portanto eu assinalei página 254, 255 e 256, eu espero ter sublinhado. E eu assinalei como sendo uma definição muito bonita da arte e do público da arte. A arte realiza a noção mais difícil de sociabilidade, visto que a obra de arte se dirige a todos, mas falando a cada um à sua maneira. Isto é uma citação, portanto, isto não é o autor que escreve, portanto, isto é uma citação de Luigi Peresin, que o autor cita aqui. Acho muito bonita esta ideia da obra de arte que fala a cada um de nós à sua maneira. Pronto. E esta personalização da relação com a obra de arte, bem diferente do consumo cultural maciço, é precisamente a condição para uma interpretação sempre renovada e para um diálogo permanente e inacabado com os outros. Face à arte, por muito contemporânea e atual que seja, e depois abre aspas, encontramos-nos diante de uma coisa e nela descobrimos um mundo. Fecha aspas. E eu acho que todos nós temos essa experiência de, face a algum tipo de obra de arte, e eu aqui não falo só de artes plásticas, mas falo também da escrita, da literatura, do cinema, de teatro, música, não é? Daquilo nos falar de uma determinada forma e de descobrirmos esse tal mundo nessa obra. Eu acho que essa é a força da arte. E por isso é que às vezes eu admiro-me como é que é tão desvalorizada. Mas pronto. E depois aqui, já no epílogo, eu assinalei a gama das possibilidades criativas e expressivas simplesmente ampliou-se, antecipando-se às expectativas da época. Em muitos de nós, a sensibilidade estética admite opostos e adapta-se, felizmente, a uma multiplicidade de nuances. Posso ao mesmo tempo gostar dos coelhos brincalhões de Barry Flanagan, preferi-los, apesar de tudo, ao coelho fluorescente de Eduardo Kac, e continuar a extasiar-me diante do Auriga de Delfos. Posso apreciar um vídeo de António Montadas e o autorretrato como o Baco de Caravaggio, tal como sinto idêntico prazer a ouvir Répond, de Pierre Boulez, a Ofrenda Musical, de Johann Sebastian Bach, ou o Ritmo Mbalak, de Youssou N'Dour. E então, eu gosto esta frase aqui de em muitos de nós a sensibilidade estética admite opostos e adapta-se, felizmente, a uma multiplicidade de nuances. Eu acho isto uma visão muito otimista e muito positiva do público. Porque eu às vezes sinto que, às vezes quando alguém não percebe uma obra de um artista, eu sinto que às vezes o ónus é colocado sobre o público, que não percebeu, que é estúpido, não percebeu. E eu não gosto disso, eu não concordo. Porque se alguém falhou em comunicar, foi o artista. Não foi o público que falhou em perceber. Quem está a comunicar algo é o artista.
Então eu aí também acho que, quer dizer, a responsabilidade maior está no artista. Agora, o artista pode dizer, eu não me interessa se percebe ou não. Tudo bem. Não é? Mas qualificar às vezes o público como estúpido, isso não me agrada. E às vezes, imaginem, se eu vejo uma obra, porque isto também acontece, e eu não percebo o que é que ela me está a comunicar, eu não sei, eu estou a imaginar e começo a interpretar, isso é ótimo. E depois vou ler a definição, não tem nada a ver, mas eu percebo o que é que o artista ou a artista queria comunicar. Isso já está ótimo. Porque estou ali a perceber, ok, comunicou-me isto, mas a artista estava com aquela ideia, tudo bem, não faz mal. Enriqueceu a visão que eu já tinha daquela peça. Enfim, mas acho que é uma visão que é, sobretudo, positiva também do público, que é, no fundo, para quem nós fazemos tudo. Eu, pelo menos, não faço as coisas para estarem fechadas num sítio a serem vistas por mim. Não. Então, eu diria que a maior parte de nós faz para ser visto e para ser apreciado, para ser discutido. Pode ser para ser gostado, mas pode ser para não ser gostado, ou em que isso não é uma condição. Eu conheço artistas que não fazem as coisas para que as pessoas gostem, mas querem comunicar algo, um desespero, ou seja, algum sentimento que até é desconfortável. Perfeitamente legítimo, eu acho perfeitamente legítimo. Até porque nós passamos todos também por essas situações nas nossas vidas e até nos pode ajudar a identificar-nos, não é? Aquela coisa de, uau, esta pessoa sente o mesmo que eu, esta pessoa também sente este desespero, por exemplo. Pronto. Enfim, ouçam, cá está, já disse tudo o que tinha a dizer, tinha muito mais notas, mas nunca mais saio daqui se continue, tenho que ir tratar do almoço. Este é o livro, eu gostei muito de ler este livro. Eu não acho que seja uma leitura super fácil, mas também não acho que seja uma leitura muito difícil. Eu acho que se percebe que este autor é professor. Pronto, acho que se percebe que há aqui uma... Não é? Ele quer que a gente perceba os pontos de vista, faz imensas citações, portanto, há aqui uma bibliografia bastante extensa, mas também muitos autores de quem ele fala. Bibliografia selecionada, não está aqui tudo. Mas ele fala imenso de montes, faz muitas referências, muitas citações, tudo coisas que nós podemos depois mais tarde ir pesquisar. E também o livro, o objeto em si. Gosto muito, muito confortável de ler. A fonte, a letra, a organização do livro, enfim. Gostei muito da experiência de ler este livro. É isto, não tenho mais nada a dizer. Espero que tenham gostado desta apreciação. Alguma questão também deixem lá em baixo nos comentários, ou comentário só, não precisa ser questão. E até à próxima. Tchau, tchau.